1º de setembro de 1983. Nesse dia, um 747 de passageiros da Korean Air seria derrubado por caças soviéticos. Nesse vídeo, vamos relembrar a trágica história do voo Korean 007. Em 1983, a Korean Airlines tinha um voo com a designação 007. Esse voo tinha como origem o aeroporto John Kennedy, em Nova York, e como destino o aeroporto de Seul, lá na Coreia do Sul. Havia também uma escala no caminho em Anchorage, no Alasca. E no dia 31 de agosto de 1983, esse 747-230B que você está vendo aí na tela seria o responsável por realizar esse voo, com 269 pessoas a bordo. Dessas, 246 passageiros e 23 tripulantes. Vou colocar aí na tela a nacionalidade desses ocupantes, só por curiosidade aí para vocês, tá certo? Era meia-noite e 25 do dia 31 de agosto, quando o 747 decolou do aeroporto John Kennedy. Na madrugada daquele dia, ele pousaria no aeroporto Ted Stevens, lá no Alasca, para realizar o reabastecimento. Feito o reabastecimento, às 4 horas da manhã do dia 31, ele decola de Anchorage com um destino a Seul, na Coreia do Sul. Até aí, nenhuma anormalidade tinha sido registrada no 747. Porém, a partir daí, um erro no sistema de navegação mudaria a história do voo. Repara nessa fotografia que você está vendo. Repara que nós temos duas linhas, uma tracejada e uma contínua, tá? A tracejada é a trajetória que a aeronave teria que ter adotado. Repara que ela faz uma curva, desvia dos territórios soviéticos, tá? Que a gente está indicando aí com a seta. Porém, a trajetória real, a que foi adotada por conta de um erro no sistema de navegação, é a linha contínua, tá certo? A distância máxima dessas duas rotas chegou a ser de mais de 500 quilômetros. E essa diferença em nenhum momento foi notada pelos tripulantes e nem pelos sistemas de controle que iam acompanhando a aeronave. Então, infelizmente, a aeronave acaba adentrando em espaço aéreo soviético. Espaço esse que era monitorado por militares. A primeira invasão ocorre às 3 horas e 51 minutos da tarde. O 747 invade o espaço aéreo soviético da península de Kamchatka e 4 caças MiG-23 decolam para tentar interceptar a aeronave. Entretanto, o principal radar que dava apoio a esses caças durante essa tentativa de interceptação não estava funcionando. Com isso, os 4 MiG-23 tiveram muita dificuldade em localizar o 747 e acabaram ficando sem combustível, retornando à base para realizar reabastecimento, e enquanto isso, o 747 acabou saindo do espaço aéreo da península, tá? Voltamos lá para a fotografia, ó. E esse espaço aéreo que ele invadiu primeiro é esse que a seta está indicando, tá? Enquanto ele invadiu esse espaço aéreo, os 4 MiG tentaram ali realizar a interceptação, mas não conseguiram, e o 747 continuou normalmente o seu voo. Agora, um detalhe importantíssimo para entendermos também por que eles abateram a aeronave. No dia anterior a essa invasão do 747, uma outra invasão aconteceu em espaço aéreo soviético ali naquela região. Um RC-135 da Boeing, que é uma aeronave espiã, invadiu o espaço aéreo. Quem aí lembra dessa aeronave? Essa aeronave foi bastante empregada pela OTAN agora em 2022, também em 2023, ali na fronteira da Polônia com a Ucrânia, né? Na tentativa de realizar monitoramento das tropas russas. É um avião espião, tá certo? E no dia anterior, ele tinha invadido o espaço aéreo soviético para tentar acompanhar um teste ali que o exército soviético estava fazendo, e o RC-135 conseguiu escapar antes que os caças soviéticos
tentassem abater a aeronave. Isso irritou demais os russos. Um dia depois, um outro avião entra em espaço aéreo soviético novamente. Então você imagina a pressão que isso colocou nos soviéticos para tentar interceptar esse avião, que agora era um avião de passageiros, né? Um 747. Então, o 747 continua voando normalmente e agora adentra novamente em espaço aéreo soviético, mas agora o espaço aéreo de Sakhalin. Agora, 3 caças Su-15 e um MiG-23 decolaram para tentar interceptar o 747 e conseguiram alcançar o Boeing 747 a uma altitude de 33 mil pés. Um segundo fator decisivo para essa história: o 747, entrando em contato com o controle de Tóquio, recebe autorização para mudar de nível de 33 para 35 mil pés. Isso, claro, para economizar combustível. Essa manobra foi interpretada pelos caças soviéticos como uma manobra evasiva, ou melhor, uma manobra que tentava despistar para que ele conseguisse sair do espaço soviético. Com essa mudança de altitude, os caças acabam ultrapassando o 747 e o líder consegue novamente encontrar o 747 e aí então realiza 2 disparos contra o 747, danificando a aeronave. O 747 ainda voaria por vários minutos, porém acaba entrando em um mergulho em espiral e caindo no mar. Com isso, os 269 ocupantes da aeronave, infelizmente, perderam a vida. A União Soviética negou nos primeiros dias que tinha derrubado a aeronave. Posteriormente, a União Soviética admitiu ter derrubado o 747, porém mentiu ao dizer que os pilotos dos caças tentaram entrar em contato com a tripulação do 747, o que nunca aconteceu. Eles identificaram sim que poderia ser uma aeronave civil, mas poderia ser uma aeronave militar que estava disfarçada com uma pintura de aeronave civil, tá certo? Porém, a União Soviética mentiu por anos e anos, até que com o fim da União Soviética foram entregues todos os registros de comunicação, todos os pertences, objetos que a União Soviética encontrou, porque a União Soviética realizou missões secretas de busca pelo 747 e ali ficou comprovado que a tripulação do 747 em nenhum momento foi contactada e nem sequer soube o que de fato aconteceu com o 747, que eles tinham sido atacados. Uma das grandes consequências desse triste episódio da aviação foi que o presidente da época, norte-americano Ronald Reagan, ele liberou o GPS para uso civil. Até então, o GPS era só de uso militar e o presidente acreditava que se fosse naquela época aberto para uso civil, provavelmente ou os tripulantes ou os passageiros teriam algum equipamento que teria o sistema de GPS instalado, que poderia ter auxiliado ou ao menos alertado que eles estavam fora da rota, o que provavelmente teria evitado essa tragédia. Outra consequência na época é que a Aeroflot foi banida dos Estados Unidos. A Aeroflot passou anos sem poder voar para os Estados Unidos. Com isso, quem queria voar da Rússia para os Estados Unidos tinha que ou voar para o México ou voar para o Canadá e de lá pegar um outro voo para os Estados Unidos. Esse é um dos episódios mais trágicos e tristes da história da aviação. Uma aeronave que não tinha nenhum problema ou defeito, que foi derrubada criminosamente e que a tripulação não teve a menor chance, apesar de ter conseguido controlar o 747 avariado por vários e vários minutos. Espero que você tenha achado interessante essa história. Essa ocorrência foi uma tragédia, foi um dos piores casos de aeronaves abatidas. Deixe sugestões de vídeos aí nos comentários, a sua sugestão é sempre bem-vinda. Até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau!